Antes de vocês se sentarem, eu queria convidar vocês... Igor, não precisa aumentar tanto assim, não, senão aqui na frente fica dando microfonia. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. No capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. A gente vai estar lendo dos versículos 12 até o 22. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 12 até o 22. Todo mundo achou? Amém. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os que presidem no Senhor e os admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém. Somente até aí. Vamos orar novamente? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã eu coloco essa palavra que nós lemos aqui, ó Deus, diante do seu altar mais uma vez. Eu peço nesse momento para que o Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos corações, a nossa mente, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor deseja para nós. E principalmente, ó Deus, eu me coloco à tua disposição aqui nessa manhã, porque eu não quero falar coisas que venham do meu coração, mas eu quero ser realmente usada pelo Senhor, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, traz clareza, Pai. Traz discernimento, ó Deus, e principalmente a autoridade que vem do Senhor, ó Pai. Para que, em nome de Jesus, as pessoas possam receber aquilo que o Senhor deseja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Bom, vamos lá. Sempre que o Cleiton vem com esse desafio, né, de pregar, sempre me dá aquele frio na barriga, porque é uma responsabilidade, né, muito grande da gente estar trazendo a palavra aqui, né? E essa semana ele falou comigo na segunda-feira: amor, tem como você levar a palavra no domingo? Aí eu achei que ele ia me dar alguns dias para pensar, né? Aí eu falei, eu vou pensar. Ele falou, não, mas você tem que me dar a resposta agora, porque eu vou me planejar para essa semana. Eu preciso saber se você quer pregar ou não. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora, né? E aí aquela coisa que a gente vem sempre aprendendo, né? A gente sempre tem que estar pronto, né? E aí eu falei para ele, amém. Então eu vou pregar no domingo. E aí tá isso, gente. Eu vou ministrar uma palavra aqui para vocês que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que, em nome de Jesus, assim como ele falou comigo, fale ao coração de vocês também. O tema dessa semana, assim como ele falou, é cultivando a profundidade. E aí, quando ele falou comigo que o tema era isso, eu falei, meu Deus, é uma coisa assim tão óbvia, né? Só que aí eu falei, Deus, eu queria falar alguma coisa para a igreja que fosse não só o óbvio, mas que, de repente, assim, a gente abrisse os nossos olhos sobre cultivar a profundidade em Deus de uma outra forma também. E aí, Deus me deu esse texto. E aí, o que eu gostaria de falar com vocês essa manhã é sobre cultivar a profundidade em Deus através do nosso relacionamento com os irmãos, ou seja, através do nosso relacionamento que a gente tem aqui como igreja, e o quanto isso é importante. E aí, só para relembrar vocês, eu sempre gosto de explicar um pouco sobre o que acontece em cada texto que eu leio, para a gente poder se familiarizar um pouco, né? Porque às vezes a gente lê o texto e já vai para a aplicação e a gente fica tipo, e aí, o que aconteceu com aquele texto?
E aí o que acontece? Paulo escreveu a carta, né, aos irmãos lá de Tessalonicenses justamente porque estava acontecendo alguns problemas com a igreja. Não eram problemas, né, iguais aos da igreja de Corinto, mas é bom relembrar vocês do porquê que ele escreveu isso. As pessoas, elas estavam... O problema que elas tinham era o seguinte, elas estavam achando que Jesus iria voltar muito rápido. Tipo, elas estavam com aquela expectativa. Então, por exemplo, tinha alguns irmãos que estavam morrendo e elas ficavam, meu Deus, mas elas não vão ver a vinda de, não vão ver a vinda de Jesus e tudo mais. Então, quando Paulo escreve isso, né, se você pegar para ler o livro todo, ele sempre vai relembrar os irmãos, para que eles tenham paciência, para que eles possam, né, continuar a caminhada, perseverando, preservando o que é bom e assim por diante. Então, graças a Deus, o problema deles não era tão assim, né? Eles estavam ansiosos, na verdade, pela volta de Jesus. Essa era a preocupação deles. E aí eu coloquei o seguinte, que enquanto nós também, como igreja, esperamos e confiamos essa volta, essa vinda de Jesus novamente, há sempre algo em nós que precisa ser melhorado nas nossas vidas pessoais e também como igreja local. E aí eu gostaria de entrar com vocês aqui no primeiro ponto dessa mensagem. Eu vou discorrer aqui todos os versículos que a gente leu para ficar mais fácil a compreensão de vocês. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte, o relacionamento entre líderes e liderados. Está lá no versículo 12. Queria que vocês lessem de novo. Ontem eu li numa outra versão, que é a NVT, que eu acho que ela é um pouco mais fácil de compreender. Eu não sei se todos vocês têm acesso a isso, mas caso a versão de vocês seja diferente, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque a da projeção aqui é diferente também, não é a mesma que eu estou usando aqui agora, não. O versículo 12 fala o seguinte, nessa versão que eu vou ler aqui agora, que é a NVT. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Vou ler o versículo 13 também. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. E aí eu coloquei aqui, destaquei o seguinte, sobre essa questão do nosso relacionamento com os líderes. Por que isso é importante para a gente cultivar a profundidade em Deus? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente sempre vai escutar a palavra de quem? De alguém que é o nosso líder, né? Raramente a gente vai escutar algum irmão que não seja nosso líder, que esteja aqui no altar pregando. Enfim, isso é muito difícil, mas normalmente a gente escuta sempre a palavra de quem? Do pastor ou de alguma outra pessoa que já tem aí mais desenvoltura nessa questão de pregar. E aí o que acontece? Eu coloquei aqui, o que os líderes devem fazer? Qual é o papel do líder? Só para a gente se situar, assim como o texto fala. O papel do líder é direcionar as pessoas para que elas se aprofundem mais e mais na presença de Deus. Ou seja, assim como no próprio texto fala, no versículo 12, que o papel do líder é o seguinte, que ele dê orientações práticas para que cada membro da igreja permaneça nos caminhos do Senhor e que os membros em si, de uma maneira geral, tenham condições de entender aquilo que está sendo pregado para que elas possam se aprofundar as suas raízes na presença de Deus. E aí eu coloquei aqui uma outra coisa. O que os líderes devem receber dos liderados, assim como o texto fala? No caso, respeito e amor sincero, que o próprio texto fala aqui, é uma troca. Tanto o líder respeita as pessoas, quanto os liderados respeitam o líder. E aqui a terceira coisa, a marca que deve existir entre os líderes e os liderados, que o próprio texto fala. A paz. Esse é o ponto em comum que deve existir. Eu queria falar com vocês o segundo tópico dessa mensagem, que é o acolhimento e a cura. E esse tópico aqui está lá no versículo 14, que fala assim, ó, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Esse tópico, eu coloquei aqui o seguinte, por conta da igreja ser composta de pessoas de diferentes realidades, diferentes pensamentos, enfim, a gente encontra aqui todos os tipos de pessoas, e isso é muito bom. A gente encontra aqui irmãos que são mais extrovertidos, outros irmãos que são mais introvertidos, outros irmãos que têm facilidade, por exemplo, para cantar, para tocar, outros que têm mais facilidade para, enfim, cozinhar. A gente é composto por diversas pessoas, e isso é ótimo para a gente, porque nem todos são iguais. E aí, o que acontece? O nosso papel como servos, irmãos e irmãs uns dos outros, nada mais é do que sermos canais de bênçãos na vida uns dos outros, para que a gente venha incentivar
uns aos outros a permanecer na presença de Deus. O texto fala aqui, no versículo 14, que, irmãos, pedimos que advertam os indisciplinados. Advertam no sentido que eu entendo desse texto, não é você chegar e brigar com o seu irmão. Olha, você está indisciplinado, você não está conseguindo vir para a igreja, você só chega atrasado, você isso e aquilo. Não é nesse sentido. Mas é você trazer a pessoa, olha, irmão, de repente tem uma situação aqui, você está tendo dificuldade, de repente, para acordar mais cedo, você está tendo alguma dificuldade para ter compromisso com os seus horários, você quer ajuda com alguma coisa, de repente, se eu puder te ajudar, é nesse sentido. E aí o texto traz aqui, ele fala sobre indisciplinados, desanimados e fracos. Eu estou citando aqui só o que o texto está falando. Eu poderia colocar muitas outras coisas de tipos de pessoas, de problemas que a gente poderia encontrar na igreja, mas eu quero me atentar aqui somente ao que esse texto fala, para a gente não ficar vendo um monte de outros textos. E aí, eu coloquei aqui, como que a gente pode ajudar para que esses irmãos que tenham esses tipos de problema venham a ser curados? Por exemplo, os indisciplinados. O que a gente pode fazer para ser canal de bênção na vida dessa pessoa e ajudar essa pessoa ali a manter a profundidade na presença de Deus? A gente pode aconselhar essa pessoa. Fulano, o que está acontecendo? Olha, estou vendo que você está sendo indisciplinado nisso, de uma forma amorosa que eu estou falando, né, gente? Que a gente também não pode chegar na vida na pessoa e simplesmente falar de qualquer forma, mas é de uma forma em amor. Cuidado mesmo e zelo uns com os outros. A gente precisa aconselhar, porque às vezes a pessoa não está percebendo que ela está andando daquela forma. Para ela está ótimo, aquela indisciplina espiritual toda dela está ótima, mas na verdade a gente está vendo o quanto aquilo está sendo prejudicial para ela mesma. E aí, por outro lado, tem os desanimados. O que a gente faz com os desanimados? A gente sabe que muitas vezes na nossa caminhada, a gente está ali, muito feliz, está num pico maravilhoso de alegria com Deus. Me converti, vou fazer e vou acontecer. Enfim, só que a gente sabe que vem. Chega a segunda-feira e a gente que estava aqui no domingo simplesmente faz isso aqui. E aí, o que a gente faz com esses irmãos? Além de orarmos uns pelos outros, esse é o papel principal, a gente precisa também, voltando ao que eu falei, aconselhar e também amparar e consolar, porque às vezes essa pessoa precisa também de algo a mais, não apenas só um conselho, mas a gente precisa também ser um ombro amigo, de repente, para que essa pessoa possa, digamos assim, ter, não é vontade, mas assim, ter aquele ímpeto de voltar novamente. A gente sabe que às vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho, enfim, e principalmente a gente precisa ter paciência, porque nem todos somos iguais. E, às vezes, o que é algo tão óbvio para a gente não é algo tão óbvio para o nosso outro irmão. Então, assim, a gente precisa muito ter essa paciência. Porque se a gente simplesmente deixa tudo isso de lado e simplesmente começa a focar somente nos problemas que a gente tem como igreja, a gente simplesmente começa a tratar o outro da pior forma possível, porque a gente passa a se achar que a gente, tipo assim, se coloca numa condição melhor. E, na verdade, a gente precisa tanto de ajuda quanto o nosso outro irmão. E aí, eu coloquei aqui no terceiro tópico, a solução de conflitos entre os irmãos. Versículo 15. O versículo 15 fala assim, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Aí, aqui, o que eu coloquei aqui, é normal a gente ter uma reação. Não estou falando que isso é errado porque, gente, a Ana aqui, psicóloga, ela pode explicar melhor sobre essa questão nossa reativa. Quando acontece alguma situação na nossa vida, muitas vezes a gente vai querer reagir. Só que o que acontece? Muitas vezes nem sempre a gente vai reagir pensando em consequências daquilo que a gente está fazendo ali naquele momento. A gente vai querer reagir porque eu quero justiça. Eu acabei de ser injustiçado, a pessoa falou assim, assim, assado comigo, e eu preciso dar uma resposta de bate-pronto. Só que aquilo vai gerar alguma coisa? Né, vai ser bênção, ou vai simplesmente gerar mais confusão no nosso meio, sabe? E o que o texto nos ensina é que, quando acontecer esse tipo de coisa, a ação que a gente precisa ter é espalhar a bondade de Deus intencionalmente. Porque se acontece de uma pessoa que está propagando o mal, tentando pagar o mal com o mal, e eu simplesmente retribuo com bondade, graça e misericórdia de Deus, aquela situação cessa. E todo levantar que o inimigo, de repente, possa ter para tirar as nossas vidas do foco, que é a presença de Deus, ela simplesmente cai por terra, ali por si só, porque a gente agiu com graça e favor diante daquela situação. E aí eu coloquei aqui, a nossa natureza pecaminosa sempre vai querer pender para o lado que a gente deve fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso é fato. Quando alguém nos ofende, porque é muito ruim quando uma pessoa trata a gente mal e a gente simplesmente fica assim,
poxa, só escuta, sabe? Mas a palavra aqui nos ensina que a gente deve fazer o bem uns com os outros. Ou seja, se uma pessoa está me tratando mal, me ofendendo, eu preciso tratar ela de uma forma branda, de uma forma muito boa, para que aquilo, em nome de Jesus, cesse. E ao termos essa conduta, solucionamos muitos conflitos que possam surgir. E a gente também evita muitos outros que possam se perpetuar. Ou seja, se um problema chegou até você e não é você que pode resolver, principalmente quando vem fofoca, não tome partido e nem leve adiante o assunto que não pertence a você. Gente, isso é muito real. Porque eu não estou falando em âmbito de igreja, eu estou falando no geral. Quando a gente tende muito a querer tomar as dores dos outros. Quantas e quantas vezes uma pessoa veio contar uma história que se sentiu injustiçado, que aconteceu isso e aquilo, e a gente fala, nossa, eu falo por mim, porque às vezes eu nem conheço a pessoa está contando a história, meu Deus, como assim? Eu já entro naquela onda da pessoa, mas eu nem sei se aquilo está sendo verídico ou não. E às vezes a gente não pode ter esse papel de simplesmente abraçar tudo que vem, porque às vezes a gente está sendo um canal ali para a pessoa simplesmente se desviar, porque a gente está colocando mais lenha na fogueira do que ajudando a própria pessoa a permanecer na presença de Deus e ter ali as suas raízes firmadas em Deus. Então, se algo chegou até você, sempre tenha esse exercício em mente. Poxa, será que... O que eu posso falar para essa pessoa que vai ser bênção, que vai, de repente, assim, acalmar esse problema que está acontecendo aqui? Sabe? O que o Senhor faria? A gente tem que sempre ter isso em mente. O que Jesus faria? Qual era o conselho que ele iria dar para essa pessoa? Porque eu tenho certeza que quando uma situação assim acontece, Jesus não iria simplesmente chutar o pau da barraca, defender uns e deixar outros. Não, ele iria ter sempre uma resposta branda e, principalmente, uma solução para a gente colocar ali para não ter conflitos entre os irmãos. E aí, seguindo aqui, eu coloquei o seguinte: ao levarmos um problema adiante, isso só revela que as nossas raízes ainda não estão profundas e que ainda a gente precisa amadurecer muito. Porque quando a gente simplesmente pega um problema e começa a levar ele adiante e não deixa que o Senhor resolva isso nas nossas vidas, isso mostra o quanto que a gente não amadureceu na presença de Deus. Porque se algo que a gente fica remoendo, e aquilo consome a nossa vida, a gente não está com as nossas raízes completamente diante de Deus. Por quê? Quando a gente entende quem Jesus é para as nossas vidas e o que Ele pode fazer nas nossas vidas, a gente pode até, de repente, pensar em algo que foi feito sobre as nossas vidas, que nos feriu. Volto a falar, ninguém aqui é perfeito. De repente, pode ser que algum dia eu tratei o William de uma forma mal, o William, de repente, pode ter tratado outra pessoa. Mas, quando a gente fica remoendo situações que aconteceram no nosso passado e a gente não permite que Deus trate isso nas nossas vidas, isso impede a gente de caminhar com Deus e receber aquilo que Ele tem, a porção diária para as nossas vidas. E faz com que a gente se torne cada vez mais rasos e rasas. E aí, quando a gente chega lá na nossa casa, que a gente não tem um irmão ou uma irmã da igreja para a gente, de repente, poder se aconselhar, um momento que a gente está ali, Senhor, o que eu faço? A gente simplesmente tende a largar tudo. A fé não é para mim, não. Eu não... Sei lá, eu não fui tratada nisso, mas, na verdade, às vezes a gente que não deixa o Senhor tratar as nossas vidas, porque ministrações aqui na igreja são feitas. Pessoas estão à disposição para nos ajudar, mas, às vezes, é a gente mesmo que coloca empecilhos na nossa vida para não receber algo do Senhor, ou algo que Ele precisa tratar nas nossas vidas. E aí, seguindo aqui a palavra, eu queria ler com vocês o versículo 16 e o versículo 18, até o versículo 18, que fala assim, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Somente até aí. E aí, esses versículos aqui, eles são bem autoexplicativos, nem precisaria explicar nada, porque ele fala o seguinte: quais as características que uma igreja, que nós como igreja devemos ter? Nós devemos ter, a igreja que a gente está inserida, a gente sempre tem que pensar o seguinte: eu faço parte do corpo de Cristo aqui nesse local, eu faço parte da IMEFRE. Como que a IMEFRE deve ser? Às vezes a gente fica só, porque na igreja é isso, na igreja é aquilo, na igreja é aquilo outro, só reclama, mas a gente está inserido nesse corpo. E o próprio texto aqui fala o seguinte, que a igreja deve ser uma igreja cheia de alegria. E o que seria isso? Eu sei que a gente tem os nossos problemas diários, mas uma igreja cheia de alegria é o quê? Uma igreja que chega aqui... Quero que você entenda a igreja como pessoas. São pessoas que chegam aqui e entendem que, poxa, no domingo é o dia que eu tenho para adorar o Senhor. Então eu vou com meu coração aberto, cheio de alegria para receber aquilo que Ele tem para a minha vida. E aí o texto fala o seguinte, que a igreja deve ser uma igreja intercessora, que ele fala, para a gente orar sem cessar. Essas são práticas constantes que qualquer cristão deve ter.
Eu sei que, às vezes, é difícil a gente separar um horário do dia para orar, porque, sei lá, às vezes a pessoa está atendendo, por exemplo, a Tati no consultório. Ah, entrou um paciente, sei lá, às vezes não tem como eu parar para orar meio-dia. Mas, de repente, pode ter algum outro horário do dia que você pode parar para orar, e assim por diante. A gente sempre tem que pensar o seguinte: poxa, eu preciso sempre ter esse momento com Deus, sabe? Porque isso é primordial na nossa caminhada. E aí, para encerrar esses versículos, eu coloquei aqui: a igreja sempre deve ser uma igreja cheia de gratidão. O próprio texto fala isso. E a gratidão, como a gente vem aprendendo, né, não é só algo superficial como a gente vê por aí, porque eu conheço algumas pessoas que ficam nesse negócio: ai, a gente tem que ser grato, gratiluz, ai, grato, não sei o quê. É uma coisa assim muito falsa, né? Mas assim, a gratidão é algo assim, você olhar e falar: Senhor, eu sei que foi o Senhor que fez isso pela minha vida. Não está do jeito que eu gostaria, mas eu sou grato realmente ao Senhor pela salvação, pela minha família, pela igreja que eu pertenço, pelos irmãos que estão ao meu redor, sabe? É algo que muda as nossas vidas quando a gente tem esse tipo de pensamento e tipo de atitude mesmo. Porque, às vezes, é algo, como eu falei, é muito assim, superficial. A gente fala que é grato, mas, na verdade, a gente nem entende, às vezes, o que seria essa gratidão, de fato, sobre as nossas vidas. E o texto fala sobre isso. Só para voltar, o texto fala sobre que a gente deve ser uma igreja cheia de alegria, uma igreja intercessora e uma igreja que deve ser cheia de gratidão. Tudo isso contribui para que as nossas raízes sejam aprofundadas em Deus. O ambiente em que a gente participa contribui seriamente para que sejamos maduros em Deus. Essa é a importância da gente ser uma igreja desse jeito, porque se a gente frequenta um local que não prioriza a palavra, que de repente é cada um por si só, ou que eu não me sinta abraçada, porque tem lugares assim, eu não estou falando mal, mas tem lugares que às vezes a gente entra e as pessoas de repente não têm essa cultura de abraçar uns aos outros. E aí, naturalmente, as pessoas não voltam mais nesse lugar. Eu já fui em igrejas assim, não estou falando metodista, mas eu já fui em outras igrejas assim, que simplesmente eu entrei, não fui abraçada por ninguém, não fui vista por ninguém. Gente, como que a gente vai criar raízes num lugar assim, desse jeito? Como que a gente vai ouvir a palavra, né, se a gente não tem comunhão uns com os outros? Isso é muito, muito, muito sério. Então, conforme o texto nos exorta aqui, nós devemos sempre prezar por ser uma igreja cheia de alegria, intercessora e cheia de gratidão. E a igreja que eu falo aqui somos nós. Cada um aqui tem esse papel fundamental. Eu sou uma pessoa que ora uns pelos outros? Se eu não sou, a partir de hoje eu vou ser, em nome de Jesus. Amém? Eu sou uma pessoa com alegria, que fica com alegria por estar aqui na presença de Deus? Ah, às vezes não. Eu venho para a igreja obrigada. Então, em nome de Jesus, revê aí as suas coisas, porque é o momento que você separou para estar com Deus. Não é o momento só que você está aqui para ver os irmãos, mas principalmente a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. E aí, sou uma igreja cheia de gratidão? Eu sou grata por aquilo que o Senhor fez na minha vida? Ah, às vezes não. Então, comece a repensar aí da sua rotina diária até o seu trabalho. O que Deus tem feito nas suas vidas? Eu tenho certeza que Ele tem feito muita coisa. Muito mais até, às vezes, do que a gente merece. Mas a graça e a misericórdia dEle estão sempre estendidas sobre as nossas vidas. E é essa igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. Aí eu coloquei aqui, o quinto tópico. O relacionamento com o Espírito Santo. Versículo 19 e versículo 20, que fala assim, não apaguem o Espírito e não desprezem as profecias. Aí eu quero ler o versículo 21 também, que fala assim, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados. 22 também, mantenham-se afastados de toda forma de mal. O que seria isso? Quando a gente lê esse versículo, não apaguem o Espírito. Quando eu era adolescente, que a gente lia esse versículo, muitas vezes a gente fica pensando, só naquelas igrejas pentecostal que o pessoal fica rodando para lá e para cá e tal, não vou apagar o Espírito dessa forma e tal. Acho que eu estou falando o que eu pensava, gente. A cara do William, tipo assim, nossa, o que é isso? O William está me olhando com essa cara. Mas eu estou expondo aqui o que eu pensava. Só que o que esse texto quer dizer? Não tem nada contra isso, não. Mas não apagueis o Espírito e nem desprezar as profecias significa o quê? Que a gente precisa cultivar isso diariamente nas nossas vidas. E não apagar o Espírito significa que a gente se abre para a ação do Espírito Santo todos os dias, com discernimento e desejo de obedecer. Porque Ele tem muito mais para as nossas vidas. E não apagar o Espírito é primordial nas nossas vidas. Porque quando a gente... Como que a gente apaga o Espírito? Quando a gente começa a viver de uma forma simplesmente automática, onde eu leio a palavra e a palavra não faz mais sentido para mim. Mas por que eu estou lendo? Porque eu preciso ler. Porque eu sou obrigada a ler, eu estou na igreja, então eu preciso ler. E a gente não apaga o Espírito quando a gente
vai ler um texto e a gente abre o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a forma da gente não apagar o Espírito. E aí, ele fala aqui sobre a questão, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. O que seria isso? De um modo bem prático para explicar com vocês. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas usam, né, do altar, usam do púlpito, ou até mesmo de alguns outros momentos da igreja para ficar entregando revelação uns para os outros. Mas o próprio texto fala o seguinte aqui: a gente precisa colocar à prova tudo o que é dito. Ou seja, muitas vezes, né, infelizmente, a gente pode ser que receba alguma profecia de algo que a pessoa está falando e que é do coração dela, não é algo de Deus. Mas, quando é algo de Deus, essa profecia ela se cumpre sobre as nossas vidas. E isso é muito real, porque eu já recebi algumas profecias assim nesse sentido, e Deus simplesmente foi lá e cumpriu. E aí, assim, quando você receber alguma coisa que você fica, ai meu Deus, será que isso realmente é de Deus? Pode ter certeza que o que for de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. E você vai ter muita paz em relação a isso. E aí, prosseguindo aqui com o texto, o que eu queria só focar nesses versículos que eu li é o seguinte: o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. É ele quem direciona as nossas vidas e, principalmente, é ele quem influencia as nossas vidas nas decisões que a gente vai tomar. Ou seja, todas as vezes que a gente for orar, que às vezes for pedir direção de Deus, a gente sempre tem que pedir em mente que Ele nos auxilie. O nosso ser interior é vivificado quando a gente mantém a chama do Espírito acesa. Se perseverarmos, teremos a vida. Se perseverarmos, a gente vai ter a vida eterna. Esse é o nosso foco aqui. Vir para a igreja para quê? Para a gente ouvir a palavra e ser moldados por Deus para que a gente alcance a vida eterna. Amém? Esse é o nosso foco aqui, para que outras pessoas também alcancem a vida eterna. Se o foco de qualquer um aqui for diferente desse, realinha aí o seu foco. O nosso foco é a vida eterna e a salvação uns dos outros. E para encerrar essa palavra, o texto fala lá no versículo 21 e 22 o seguinte: mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E aí é isso, gente. O texto aqui é muito simples em dizer o seguinte, para que a gente se mantenha afastado de toda forma de mal. E só recapitulando aquilo que eu preguei aqui para vocês. Não vou pregar tudo de novo, mas é só para você lembrar, porque às vezes a gente vai viajando e esquece, né, o que foi dito. O texto encerra falando: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Primeiro, a gente precisa ter um relacionamento que seja o nosso ponto de partida, a paz entre os líderes, os liderados, entre todos os membros da nossa igreja aqui, para que esse ambiente seja um ambiente que, em nome de Jesus, possibilite que as pessoas sejam aprofundadas na presença de Deus. A gente como igreja, precisa ser pessoas que tragam um ambiente de acolhimento e cura para aquelas pessoas que se achegam aqui no nosso meio. A gente também precisa sempre ter em mente soluções para os conflitos que surgem entre os irmãos, né? Porque é natural que às vezes a gente tenha aí uma discordância ou outra, mas a gente precisa sempre ser pessoas que solucionam isso. Quarto lugar, a vitalidade da igreja, que é o que eu falei. A gente precisa ser uma igreja alegre, intercessora, cheia de gratidão, porque isso faz a diferença na vida das pessoas. Pode parecer bobeira, mas eu tenho certeza que quando entra um visitante, ou qualquer pessoa que de repente até às vezes não conhece ninguém aqui, se a igreja tem essas características, essa pessoa se sente abraçado. Então, que a gente possa ser uma igreja dessa forma, que viva de fato isso, que seja cheia de alegria, intercessora e muita gratidão. O quinto ponto que eu coloquei aqui, o relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente não deixe jamais que a chama do Espírito se apague sobre as nossas vidas. E, em sexto lugar, o cuidado em fazer o que é melhor, ou seja, evitar sempre o mal, assim como o texto fala aqui. E aí, só para a gente encerrar, eu vou ler o versículo 23 até o versículo 24, que fala assim, ó: e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele tem sobre as nossas vidas. E se Ele nos chamou, que em nome de Jesus a gente possa continuar nessa caminhada, sempre zelando em fazer o que é melhor para Ele, por Ele, e que nós, como igreja, venhamos sempre aprender e ter isso em mente, que a gente é um canal de bênção na vida uns dos outros e que a gente está aqui para ajudar uns aos outros a se aprofundar mais e mais na presença dEle. Amém? Amém, gente. Glória a Deus. Pode vir aqui. Ah, sim. Eu queria convidar você, então, nesse momento, a ficar em pé,
para a gente estar orando. Queria convidar aqui o Ministério de Louvor também. Não sei, eu acredito que a palavra deve ter sido muito breve, mas que foi aquilo que Deus colocou no meu coração. E espero que, em nome de Jesus, tenha sido bênção na vida de vocês. E é isso, gente. Eu queria convidar vocês nesse momento a fechar os seus olhos.